cruzamento entre a religião e a política, e meus amigos, quando estas duas coisas se cruzam, um desastre está prestes a acontecer. O que é que quero dizer com isto? Nesta saga do Chapo, deste governo de buscar legitimidade, nós temos visto, se você quer ver, vai lá no tweet principal do presidente, agora o Chapo, você vai perceber que Chapo posta lá todos os dias os eventos que ele vai realizando. Porque hoje eu tive uma reunião com fulano de X, ExxonMobil, porque sei lá, eu me reuni com o presidente homólogo. Esta forma de fazer as coisas, claro, ele deve fazer isso, mas o outro lado dessa história é justamente esta saga de busca de legitimidade. Chapo sabe que não tem legitimidade para governar e ele precisa convencer a sociedade e precisa convencer principalmente a comunidade internacional. Dentro do país, como é que o governo trabalha para convencer a sociedade? Já me cansei de repetir, mas vou falar isto. No passado, o governo precisava simplesmente da TVM para criar um consenso na sociedade. O que é um consenso? Um consenso é aquilo que todo mundo, embora não concorde, mas acaba aceitando porque acha que o outro também concorda. Por exemplo, no passado, a eleição era ganha muito antes de se ir na votação. Bastava a TVM pulverizar nas cabeças das pessoas que aquele candidato é o melhor para o país. No dia da votação era simplesmente cerimonial aquilo que ia ali acontecer. No dia seguinte você entrava no chapa e você ouvia o discurso, mesmo que você discordasse, você rapidamente percebia que você precisava ajeitar a sua opinião. Isto era conseguido por meio de um consenso criado através da imprensa oficial, a imprensa tradicional. Este tempo acabou e a Frelimo não percebeu que este tempo acabou. Por isso que a Frelimo continua a lutar, a usar estes meios. Nós vimos a Frelimo usar estes meios para deslegitimar o início dos protestos ali em outubro, porque achava que ia funcionar. E havia muitas pessoas no passado que diziam assim: a Frelimo tem uma máquina de marketing terrível. E eu digo para vocês, não há nenhuma máquina de marketing que venda um produto ruim. O que acontecia no passado é que a Frelimo tinha um monopólio da informação. Ou seja, você não estaria aqui escutando, ouvindo o que eu estou falando. Você estaria assistindo a TVM dizendo o que é verdade, o que é mentira para você. Você estaria assistindo outras televisões que mesmo que tentem ali falar um pouco ácido, elas não vão falar muito mais do que o necessário ali dentro do que o governo permitir falar. Por quê? Essas televisões têm estrutura, têm prédio, o governo vai lá, bate a porta, diz, fecha isso, leva a câmera, pronto, acabou. Deixe-me dizer isto antes que as pessoas comecem a choverem críticas aqui, perderem tempo, talvez sem necessidade. Eu sou crente, me considero um conservador, ou seja, eu sou um evangélico. Pertenço a uma denominação aqui em Moçambique. A minha visão desde o início desta situação foi de que o posicionamento da igreja, em particular a igreja evangélica, foi um posicionamento tanto quanto errado. É que a igreja no seu todo não conseguiu, primeiro, ser neutro, o que parecia que queria, mas não conseguiu ser neutro. A igreja tentou influenciar a visão dos seus crentes, ou seja, tentando dizer para as pessoas, não, fiquem calmos, vamos orar só. E isso foi um problema. A igreja deveria ter escolhido permanecer completamente neutro. Não estou a dizer que deveria ser esta uma posição correta. Estou a dizer que se a igreja não quisesse se misturar, no mínimo deveria ter feito isso, mas o que a igreja fez foi tentar ali numa fase inicial fazer a mesma coisa que as televisões estavam a fazer a mesma coisa que os comentadores estavam a fazer, ou seja, tentar deslegitimar a manifestação usando apelação para que as pessoas optassem pela paz, diálogo, essas coisas, oração. Estão a perceber? Isso foi um chute no vazio. E depois a igreja não conseguiu tomar uma postura firme diante de algo que ficou claro. E o que ficou claro? A fraude, estão a perceber? A injustiça, a falta da verdade, a mentira.
Está a perceber? A igreja não conseguiu ser contundente diante disto aqui. Então a igreja não conseguiu sequer ser neutro, não conseguiu denunciar a mentira, a falta de verdade, o roubo. A igreja não conseguiu fazer isso. No momento em que a igreja se colocou nesta posição, eu teria dito, se vocês quiserem, procurem os vídeos mais antigos, eu teria dito que a igreja estava a se colocar numa situação complicada. Porque a partir dali, a sua autoridade, a sua legitimidade seria questionada. Porque como é que a igreja ensina a verdade, prega a verdade, mas a igreja não consegue reconhecer que a verdade está sendo pontapeada? E antes que um pastor comece a dizer, mas você está a pedir para eu dizer quem venceu a eleição é Venâncio ou Frelimo? Não, não é isso. Prestem bem atenção. Eu já disse, eu sou crente, sou evangélico, me considero um conservador. Ainda assim, acho que cada um deve decidir o que faz com a sua vida. Se quer aceitar Jesus, aceite Jesus. Eu aceitei por minha conta, não por conta de mais ninguém. Então, o que eu quero dizer é, prestem atenção, pastores, porque os pastores, eu entendo que por vezes tentam decidir sobre coisas que eles não têm muita matéria sobre isso, que é a política. A igreja, de fato, ela não quer resolver assuntos políticos. A igreja apresenta alguém que, neste caso, para os cristãos evangélicos, é Jesus Cristo. Apresenta esta proposta. A igreja tem um ângulo de abordagem dentro da sociedade. No momento em que a igreja começa a se cruzar com a política, a igreja precisa prestar atenção sobre o que é que vai defender. Então eu entendo o posicionamento dos pastores, mas eu não estou aqui para dizer para os pastores escolher quem venceu a eleição. Não é isso que eu estou aqui a falar. Eu estou a falar que a igreja poderia ter escolhido ficar completamente neutro, o que eu já acharia um absurdo, mas pelo menos a igreja teria se preservado. 2. A igreja poderia ter escolhido denunciar. A igreja não fez isso. E denunciar o quê? Denunciar o roubo, a fraude. Então, a igreja defende verdade, defende justiça. Está vendo esses valores sendo pontapeados. O pastor não disse nada, não denunciou. Não era para dizer quem venceu, quem não venceu. Não, era para dizer este processo foi um processo com este problema, com aquele vício, com aquele problema. Simples quanto isso. Então, pastores, escutem bem e prestem bem atenção a isto. Porque vocês correm para dizer que, não, vocês estão nos pedindo para nós escolhermos o partido, nós não temos partido. Não é sobre isso, é sobre a justiça, é sobre a verdade que vocês pregam, que eu prego. Eu estou em problema porque eu ensino aos meus alunos a verdade. E depois, como é que eu me encontro ao mesmo tempo defendendo, apelando ao meu aluno para ignorar estas coisas? Estão a perceber? Então, vocês vão ser questionados pelos vossos próprios crentes. Líderes religiosos e crentes apelam ao diálogo entre o governo e diferentes esferas da sociedade para acabar com a onda de manifestação e bloqueio de vias e de acesso em alguns pontos do país. Veja, você pode dizer, mas não foi o governo que foi pedir isso, são as igrejas que estão a dizer, estão a ver, é errado essa coisa de bloquear a estrada. Sim, é errado. A questão é, antes de chegarmos nessa coisa de bloquear a estrada, o que é que está a acontecer aqui em Moçambique? Este é o problema. As igrejas, com este tipo de declaração, com este tipo de posicionamento, sabe o que é que está acontecendo? As igrejas estão a tentar fazer a mesma coisa que o governo está a fazer. Deslegitimar as manifestações. Dizer que não existe o problema. Porque não vamos minimizar um problema que realmente é um problema real que existe se isso aí não for um problema. Então, aqui o que está a acontecer é que a igreja está a dizer que não existe o problema. É isso que está a dizer. Tentar dizer que vamos resolver isto com um diálogo. Que diálogo, pastor? Explique-me que diálogo existe neste país. Acham que diálogo franco é verdadeiro o que está a acontecer? O que está a acontecer na presidência da República é um teatro que visa justamente o governo encontrar formas de manipular a sociedade. E uma delas é usando a igreja. A televisão já não tem poder, as pessoas têm internet, vê várias opiniões e escolhem o que é verdade. E repito, as pessoas não estão a seguir uma certa linha de pensamento porque eu estou aqui falando. Não. Quem fica aqui no meu canal é alguém que concorda com o que eu falo. Ou seja, essa pessoa já pensa desse jeito. Não é porque eu estou aqui a falar. Então, a igreja está a tentar domesticar, manipular, ajudar o governo a encontrar uma tranquilidade, mas esta tranquilidade precisa ser encontrada com a sociedade. O crente, quando sai da igreja, ele volta para uma sociedade que está com problema. E
E a igreja não tem resposta para estas coisas. A igreja não se propõe a responder a esse tipo de problema. A igreja tem uma proposta muito clara: levar as pessoas à salvação. Quem se propôs a resolver os problemas sociais da pessoa é o governo, que diz que dê-me imposto para eu resolver teus problemas. Quando o governo não consegue resolver estes problemas, não é bom que a igreja tente ajudar o governo. Do contrário, o governo precisa assumir suas responsabilidades e a igreja precisa dizer claramente ao governo para fazer o trabalho que o governo tem que fazer. As manifestações de bloqueio de algumas vias de acesso alegadamente em constituição ao alto custo de vida não é alegadamente, é verdade. Assistidas em vários pontos do país, os cristãos estão a par dos problemas. E vejam, esta reportagem visa criar um consenso, porque veja, quando dizem cristãos aqui, o que é que você entende? Estão a tentar dizer que todo mundo está a concordar com isto aqui, que está a dizer, é isso mesmo, não podemos fechar estradas porque o país está parado, então temos que ir para o diálogo. Que diálogo, que raio de diálogo vocês estão a falar? Que raio de diálogo vocês estão a falar? Acham que existe verdade neste diálogo que está... Não é diálogo aquilo ali. Pastores, sabem o que vai acontecer? Vocês vão destruir as vossas igrejas, porque os crentes que vocês têm nas vossas igrejas não são sacos para vocês irem encher e depois tapar e pronto. Vocês estão a lidar com pessoas que pensam, analisam e não aceitam o que vocês falam porque vocês são pastor. Estas pessoas aceitam o que vocês falam porque essas pessoas questionam dentro do conhecimento, dentro daquilo que eles entendem que é aceitável, dentro do que a própria Bíblia que vocês usam fala. Essas pessoas decidem aceitar o que vocês estão a falar. Vão destruir o trabalho da própria igreja como instituição, do mesmo jeito que o governo destruiu as instituições do Estado. Eu vou repetir isto. Vocês querem que as pessoas acreditem na PGR, no Ministério Público, no Conselho Constitucional, na CNN, essas todas as instituições, na polícia, hoje estão a reclamar isso. Mas o que vocês esquecem é que estas entidades usaram justamente a sua legitimidade para fazerem coisas absurdas. Estas instituições usaram a legalidade que lhes era atribuída pela sociedade para fazerem coisas erradas. E hoje vocês estão a pedir para essas pessoas acreditarem nessas instituições. É do mesmo jeito que a igreja vai ser desacreditada. Veja, eu não concordo com as pessoas que dizem os pastores são manipuladores. Não, eu não acho. Hoje em dia, as pessoas têm muito mais conhecimento para serem manipulados. As pessoas só são manipuladas quando elas querem. As pessoas não acreditam no que o pastor fala porque eles acham que o pastor é um servo de Deus só. Não, as pessoas acreditam porque as pessoas calculam, as pessoas pesam, as pessoas filtram o que o pastor está a falar e tentam entender se o pastor é íntegro, o pastor é verdadeiro ou não. Porque eles sabem que pelo menos uma coisa é certa: é que Deus é verdadeiro. Então, quando os seus crentes sentam e te escutam, eles avaliam a sua integridade com o que você está a falar, quanto à relação que isso tem com a palavra que você está a pregar. Então, não é mais esse tempo em que essas estruturas, igreja, chefe do quarteirão, poderiam ser usadas para domar a sociedade. Esse tempo passou. Vocês vão destruir a igreja e não vão conseguir resolver o problema do governo. O governo precisa resolver o seu problema da forma correta. Qual é a forma correta? Admitam que existe um problema em Moçambique. Não vão começar fazendo um diálogo. Estão a fazer o diálogo do quê? Se vocês estão a rejeitar 20% que vocês dizem que são do Venâncio. Esses 20%, qual é a proposta? Eu pergunto, qual é a proposta que vocês têm para os 20%? Vão matar todos eles? Depois vocês vão ficar bem? Esta é a proposta que vocês têm. Vão meter todos eles na igreja para fazer lavagem cerebral? Hoje é impossível fazer lavagem cerebral na igreja, porque as pessoas, mais uma vez, questionam o que ouvem. Isso é impossível. Eu estou a dizer para vocês. Está que a idilidade de Inhambane repudia a violência e promete solução para a comunidade. Estão aqui sentados. Sabem o que é isto aqui? Isto é a estratégia, é a sequência da manipulação. O governo vai precisar fazer estas reuniões para acalmar as pessoas. E é a mesma coisa que a igreja está a pedir. Fica calmo. Vamos orar. Meu amigo, você vai destruir a igreja. Mas você está a defender que as ruas têm que... Não estou a defender que tem que se fechar as ruas. Estou a defender que
Primeiro, antes de chegarmos a questionar estas todas as coisas, temos que voltar para a raiz do problema e resolver a raiz do problema. Não vamos andar aqui a ser instrumentalizado pelo governo a usar a igreja para limpar sua sujeira. E para terminar, eu gostaria de falar algumas coisas que um grande protestante que revolucionou a igreja, vamos lembrar que a igreja no passado foi usada como uma estrutura de poder para dominar sobre os outros usando o nome de Deus. Quando a ruptura aconteceu, surgiram os protestantes, que são os evangélicos. Hoje, os evangélicos parece que o tempo está lhes levando a uma situação em que também se esqueceram por que eles vieram a existir. A proposta de Jesus é que os indivíduos tenham o controle da sua vida e não um homem controlando sua vida. Esta é a proposta de Jesus, trazer liberdade para as pessoas. Então, você pode escolher se você aceita Jesus ou não aceita. Esta é a proposta que Jesus traz. Eu vou citar algumas frases de um grande revolucionário, o Martin Luther King, para vocês se lembrar de onde nós viemos. A injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. Covardia, pergunta, é seguro? A conveniência, pergunta, é político? A vaidade, pergunta, é popular? Mas a consciência, pergunta, é certo? O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons.